Olá, eu sou a Mariana Crepaldi e esse é o podcast Vida de Psicóloga. Esse é o podcast que nasceu para mostrar que ser psicólogo é só um dos papéis que a gente vive nesse palco chamado vida. Existe muita vida valiosa, verdadeira e única, além da psicologia. Não existe esse negócio de cara de psicóloga. Cada um tem sua história, seus credos, seus hobbies, suas contradições. E é isso que nos torna tão bons no que fazemos. No fim das contas, somos gente, e gente que cuida de gente. Vem comigo nessa jornada para revelar a essência de quem cuida da mente, mas também sente, sonha, vive intensamente. E aí hoje, quem que nós temos aqui? Ai, será que eu vou conseguir falar sem chorar? Não sei, gente. Se eu chorar também não tem problema, né? Vamos nos permitir, não é mesmo? Então, vamos falar desde o começo. Quando, me falaram dela a primeira vez, me disseram assim, eu estava fazendo pós-graduação e falaram assim, estava estudando sobre supervisão, treinamento de terapeutas e tudo mais, e me disseram assim, Priscila Palma disse assim, você tem que falar com a Jana. Aí eu, quem é Jana, gente? Quem é Jana? Porque eu não conhecia como Jana, né? Eu conhecia como Barleta. As referências que eu pegava lá nos vários textos que eu tinha lido a respeito de supervisão, né? Referência, né? Tudo lá era Barleta que eu encontrava. Mas a Jana eu não conhecia, né? E aí hoje, estreando o Vida de Psicóloga, eu quis trazer quem? A Jana. Mas também a Jana, a Ina, a Bianca, a Barleta, todo mundo, né? Tá todo mundo junto aqui. Nós somos tantas coisas, né, Jana? Não é uma coisa só, né? E aí eu queria que você dissesse para nós o que não tem no seu Lattes, para você se apresentar para nós, mas que diz muito sobre você, Jana. Seja Nossa, bem-vinda. muito obrigada, Mari. Primeiro é um prazer estar aqui. Eu também estou super nervosa, eu queria contar. Se você chorar, eu choro junto. É, Então tá bom. o que não tem no meu lado? Nossa, quando eu tenho essa pergunta, né? Tanta coisa aparece, né? Tanta coisa pipoca, né? O que não tem? Nossa, tem uma vida inteira que não está no Lattes, né? Tem uma família, tem marido, tem filhos, tem pai, tem mãe, tem morar em tantos lugares que eu morei, né? Ser uma pessoa que quase uma cigana que vai morando em diferentes locais. Tem o que eu fiz, né, a minha vida inteira, que foi sempre muito ligada ao esporte, muita capoeira, sempre joguei muita capoeira. Então, assim, quando eu falo essas coisas, as pessoas falam, uau, dentro do próprio Lattes, mas como as pessoas não me conhecem, as pessoas me conhecem muito mais por supervisão, terapia, treinamento de terapeutas, né? Mas o início, o que realmente me conecta para além disso, o que de fato, né, a minha raiz, né, na psicologia, que está no Lattes, mas que também, né, não é o que as pessoas sabem, que é a área da saúde, que é a psicologia da saúde. Eu acho que tudo isso, né, assim, passando de uma forma muito rápida, o tipo de música que eu gosto, o tipo de coisas que eu gosto de fazer, eu acho que tudo isso vai além, que nem você falou, quem é Jana, né? Não é Barleta. Sim, sou eu, Barleta, mas não é a Barleta acadêmica, né? É um mundo que tem além disso. Nossa, eu acho que se eu fosse contar alguma coisa, eu acho que seria a capoeira, que é o que Capoeira não está no meu Lattes. não tá no seu Lattes, né? E então, qual que é o seu nome de batismo na capoeira, Jana? Olha pra minha cara, olha, uma pessoa sem cor, Gasparzinha, né? Gasparzinha, olha só, que Só legal. pode, né? Uma pessoa que, cadê? Uma fantasminha por aí, né? Que legal, que E legal. eu brinco que eu joguei capoeira durante muito tempo da minha vida, que chegou um momento né, que eu treinava tanto, que eu jogava bastante, e que eu cheguei a um momento da psicologia também, que eu precisava fortalecer mais meus estudos, pensando para o mestrado e tal, que os dois juntos não dá, eu preciso escolher, ou eu vou ser capoeirista, ou eu vou ser psicóloga, né, acadêmica, assim. Então, foi Sim. um momento de escolha, assim, qual que eu abro mão, qual que eu vou investir com mais ênfase. Abrir mão no sentido de ser a prioridade, né, o primeiro pilar que sustenta. Sim, aí a Gasparzinha teve que sair de lado um Eu vou te pouquinho. contar que o apelido é Gasparzinho, mas ninguém me chamava de Gasparzinho. Não, Não, me não chamava de outro pegou. nome, já não.
Janão, olha só. Né? Já não. É porque a Olha gente só. jogava em tudo que era lugar, né? Sim, Então, lugar, né? Que o povo me legal. conhece muito mais por Janão do que por Gaspar. Sim. Mas o nome de batismo, né? O apelido é Gasparzinha. Sim, sim. E você sabe que eu sempre quis ser madrinha, né? Madrinha de batismo e tal. E nunca deu certo, né? De ninguém confiar isso pra mim, né? De ser madrinha. Só que eu já fui. Eu sou madrinha de capoeira, da minha sobrinha, Que legal, que da legal. Estrelinha. Que O máximo, nome dela é estrelinha. Estrelinha. É. E o Eu, Rafa treinou. Não sei se treinar que fala, lutou, como que é que fala? Treinou? não, ele treinava, ele jogava. Treinou. É. Por um tempo ele era o pessoal chamava ele de Sonic. Ah, que bonitinho. Legal. Era o Sonic. Os Que apelidos são legal, muito Jana. legais. Que legal. Vai ter esse final de semana aqui em Prudente, um Vai. campeonato de capoeira. Eu tava até ouvindo um professor de educação física falando ontem na rádio que vai ter. Que aqui diz que era bem famoso. Aí eles estão tentando renascer agora Ah, esse entendi. espírito da capoeira aqui em Presidente É, Prudente. isso é interessante porque eu tenho grandes amigas, uma das, assim, grandes amigas, melhores amigas, assim, tudo Uhum, da capoeira. Então, você falou estrelinha, eu tenho uma amiga que é estrelinha, uhum, sorvete, baianinha, é tudo, uhum. né? Assim, Sim, coruja, é tudo com, né, apelido, mas uma das grandes, melhores amigas, assim, que eu tenho é a baianinha, é mestre de é a capoeira, baianinha. inclusive, Olha que então, legal. Que é... bacana. E te deu um quentinho no coração relembrar aí da Janão nesse período? Ah, é sempre muito bom, uma época muito Uhum, importante da minha vida, que eu tenho amigas, amigos, uhum. né, de vida até hoje presentes comigo no Sim. meu cotidiano, e a Silvia, as meninas, enfim, então que são amigas que já são casadas, têm filhos, outras não, mas assim, também tem a vida que as vidas se entrelaçam, né, e mestre capoeira, sempre, assim, ligadas ao esporte, mas não tem como esquecer, né? Ah, sim, Por com exemplo, certeza. quando eu olho assim, eu não sei tocar nenhum instrumento musical, eu sou péssima, mas eu tenho um atabaque, eu tenho berimbau, né, assim, o instrumento musical que tem na minha casa, meus, são todos ligados à capoeira. Então, A é capoeira. interessante, né? Tem Sim, resquícios em tudo que é lugar, assim, né? sim, sim. Ô, Jana, uma perguntinha que não tá no script, mas eu acho que faz sentido aqui agora. Você acha que tem alguma coisa dessa sua experiência da capoeira que fortalece a tua prática clínica de supervisão? Tem alguma coisa que você traz para sua vida como psicóloga Olha, da é bem legal capoeira? essa pergunta quando você fala, né? Eu vou para além da capoeira. A capoeira, ela te dá uma flexibilidade muito grande. Eu acho que no nosso cotidiano de psicólogas, a gente precisa Uhum, dessa flexibilidade, flexibilidade no atendimento, flexibilidade nos horários, flexibilidade na rotina. É, e eu sempre tive essa questão da flexibilidade. E outra coisa que a gente aprende muito, e aí que eu falei, além da capoeira, né? Que não é só na capoeira, mas também na capoeira, mas no esporte de uma forma geral, porque eu não só joguei capoeira, eu participei de muitos esportes em que eu comecei e fui até um nível muito bom, e chegou um momento que eu precisei largar. Então, esse sempre foi uma característica dos esportes que eu participei, uhum. que é a disciplina, que é Uhum. a intensidade que você precisa se dedicar não só de forma disciplinada, né, mas constante e coisas que você precisa abrir mão em prol daquilo que você está trabalhando ou está lutando para lapidar suas Com habilidades, digamos certeza, assim. com certeza. A capoeira eu acho que foi o que eu levei que ainda é, né? Eu me sinto ainda capoeirista, apesar de não jogar há muitos anos, faz parte do meu cotidiano ainda, de alguma forma. Uhum. É, é um estilo, é a música, sabe, é entender algumas coisas assim. Então, são os meus amigos, mas eu, por exemplo, eu patinei, fui patinadora artística, de patinação artística, durante muitos anos, competi no Campeonato Brasileiro. Eu, Nossa, né, Jana é uma caixinha de surpresa, não, gente. De patinação a capoeira. não, eu nadei, também Nadou. Uhum. competi, eu joguei futebol de campo de salão, jogar Universitário Nossa, Brasileiro de campo, Universitário Brasileiro de salão, então era da equipe do nossa, brasileiro universitário, né, a equipe universitária que jogava os brasileiros universitários, então assim, eu sempre gostei muito disso, né, que é, legal, Jana. de esporte, o esporte sempre esteve muito presente na minha vida, até eu a vida acontecer, né? A vida às vezes nos atropela. Até eu Uhum.
eu engravidei, tive problema na gravidez, na primeira gravidez, e acabou que fui me afastando, a vida vai atropelando, você vai precisando cada vez mais, né, dar conta Pausar. de virar adulto, digamos assim, de Sim. responsabilidades mais específicas, e eu fui abrindo mão. E acabei me afastando bastante, né, enquanto ah, algo presente no meu cotidiano, mas eu Uhum. sou apaixonada. Gosto Até uma das bastante do perguntas que esporte. era, né, o que que você Hum. seria se não fosse psicóloga? Eu seria professor de educação física. Sim, sim, sim. Então É, seria professora de educação Na física, verdade, a muito minha legal. escolha de vestibular seria educação física, mas não tá, eu Olha ganhei só. aqui, né? Foi muito, muito democrático. Eu ganhei uma listinha e não estava nessa lista do que eu podia fazer. Entendi. Então, né? Mas eu Entendi. Não seria professor tava de educação educação física. física. Adoro, amo. Entendi, Jana. E seria uma excelente professora de educação física, com muita Não sei. didática, eu acho. Você viu que a docência está no sangue, né? Tá no sangue. Sim, sim, legal. Ô, Jana, então, muito bacana. Eu acho que, igual você falou, né, a flexibilidade e também a disciplina, né, eu acho que são essenciais mesmo para nossa prática mesmo, né? E aí seria professora de educação física. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Você já teve vontade? Então, falamos assim, o que que você seria, o que você é, mas já teve em algum momento que você falou assim, ai, gente, chega. Eu acho que eu vou Muitos, largar tudo e vou viver da minha arte na praia, vou vender pulseirinha de miçanga, eu não quero mais, muitos chega, já momentos, deu. muitos momentos. Quando a gente está muito cansada, muito estressada, quando tá, você fala assim, não quero mais essa vida tão regrada, no sentido de, né, tão intensa, que é pesado, né, Mário? O cotidiano é Sim, pesado, né? sim, Não só sim. na psicologia, eu acho que em qualquer profissão. E aí tem momentos que você fala, não, preciso. E é isso, né? Largar tudo e vou vender coco na praia, porque eu não tenho muitas habilidades manuais, então não preferia te vender pulseirinha, porque A não ia dar arte certo. não. Mas coco dá certo. Dá certo. Aí, às vezes, eu falo, não, eu preciso, vou morar na beira da praia. E tal. Aí eu lembro que eu amo o sol, que eu tenho um crush nele assim, absurdo, mas que ele não gosta de mim. Nunca Hum, gostou. E eu falo, "Ah, não vai dar para ir para a praia, preciso não vai dar. voltar e repensar." Mas essa história de, às vezes, querer largar tudo, isso já passou várias vezes, assim. Uhum, É, e talvez por isso a gente precisa estar sempre se reinventando enquanto profissional, né? uhum, Eu não sei, eu tenho uma coisa bastante nômade, como eu falei, né? Eu já morei em vários lugares e já precisei reiniciar meu processo. Cada lugar que você chega, você precisa se restabelecer, reiniciar. Então, eu acho que isso também está ligado muito a essa construção de eu quero conhecer diferentes lugares, diferentes formas de atuar no que eu faço, com diferentes pessoas e diferentes comunidades, uhum. culturas. Eu gosto muito de conhecer esse tipo de, né, de entender como é que funcionam as culturas diferentes. Então, acho que isso também está ligado um pouco a esse movimento meu de De precisar recomeço, né? e acabo que eu estou num processo de Reaprendendo. recomeço. E apesar de eu fazer, entre aspas, a mesma coisa, são coisas que são feitas de formas completamente diferentes ao longo do processo, né? Sim, sim. E sabe por que que eu te perguntei isso, Jana? Ah, Porque eu atendo bastante psicólogas, né, e psicólogos na parte clínica, né? Não só em supervisão, mas eu uhum, também atendo. E é uhum, um conflito que acaba em certos momentos surgindo. E eu sim, percebo que às vezes tem muitas crenças, muitas regras que estão envolvidas nisso. E aí até eu tava aqui, você tava falando, eu falei, gente, acho que se a gente avaliasse o NELPR ou o BFM da Jana, a abertura dela deve ser gigantesca. A abertura, a experiência dela deve ser gigantesca, né? Porque é resiliente, né? Vai, começa, né? E aí eu percebo que às vezes tem muitas crenças também de como deveria ser, né? Então, se eu não tô fazendo tal coisa, então é porque tem, né, outra coisa. Eu tenho que estar sempre feliz no que eu faço, né? Faça o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida, né? Tem essas frases que a essas gente escuta, né? são E ilusórias, né? ilusórias, né? Então eu falei que eu quis colocar essa pergunta, né, pra pensar que, poxa, a Jana, que é uma pessoa que a gente admira tanto, também, né, já teve momentos que quis vender coco na praia, né, que é comum isso, né, mas que se reinventou, que repensou, que foi reavaliar, né, tudo que precisa fazer ali dentro da carreira, né? A gente tem
tem-se uma expectativa, né, enquanto psicólogo, que a gente tem que estar sempre feliz, sempre de bom Uhum. humor, sempre muito, conseguir ter, que a gente tem, sempre tem um excelente desempenho em tudo, tem que dar respostas para ontem. E só que, como você falou, né, a gente é gente como a gente, Gente então como a não é assim gente. como funciona, que funciona. E a gente, mesmo psicólogos, nós não temos controle sobre a vida, né? A vida vem e Sim, nos atropela. E nem sim. sempre a gente consegue lidar de forma ideal, né? Vem o tirano, você, eu deveria, né? O tirano, ele está sempre com a gente. Uhum, Eu deveria, na verdade, eu poderia, né? Mas uhum, o que que é real e o que que é possível, né? Eu tenho muito sim. isso para mim, assim, e talvez isso parte de uma característica minha que eu sou muito, muito flexível e muito adaptável. Uhum. Então, eu tenho, eu lido bastante com os meus, com as minhas Deverias. autocríticas, com os meus deverias, porque eu Uhum. tenho essa questão, né? Eu deveria se fosse perfeito, isso seria o ideal, mas e o real? O que Não que eu é, posso? O e o que que eu dou real. conta? Né? Então, Sim, eu consigo transitar nisso muito bem. sim, sim, legal. Jana, e pensando até nessa questão de aprendizagem, né, e de dessa vida que, né, então você já morou em vários lugares e tudo mais, mas eu queria saber se tem alguma coisa que você aprendeu com seus pacientes, assim, teve alguma coisa que foi uma lição, assim, de vida que você carrega com você, assim, de falar, nossa, eu aprendi tal coisa, assim, que você leva contigo. Aprendi muitas coisas com muitos pacientes ao longo da vida, assim. Tem histórias que nos tocam muito mais, tem Uhum, relações que nos tocam profundamente, né? uhum, Tem relações mais fáceis e tem relações mais densas, mais difíceis, né? Como eu falei, eu não estive, a clínica, a psicologia clínica sempre fez parte da minha vida. Então, eu sempre atuei na clínica desde que eu me formei. Mas a uhum, clínica nunca foi a principal atividade que eu fiz durante uhum. muitos anos. Hoje é a principal atividade, mas Sim. durante muitos anos não era a primeira principal atividade. Mas eu nunca quis abrir mão da clínica porque eu sempre entendia que a clínica era um momento importante para que eu pudesse ter essa conexão, entender cada vez mais como que eu posso fazer de uma forma melhor. Mas a minha principal atividade durante muito tempo foi na área da saúde, Uhum. no hospital geral, comunidade, trabalhei muito tempo em comunidade. eh, então, assim, psicologia da saúde de uma forma geral, de hospital à comunidade, né, Que pensando, deve né. ter também bastante aprendizado também, né, Então, Jana, e nessa aí área. as trocas, Sim. com as pessoas, com os pacientes, elas são sempre, sempre não, mas assim, a gente tem histórias muito profundas. Eu lembro que nos anos 2000, início dos anos 2000, eu estava no hospital e eu atendia numa clínica que trabalhava junto com a clínica da médica infecto-parasitária. E dentro dessa clínica estava o HIV/AIDS, que hoje já mudou muito, mas naquela época era ainda uma coisa, ainda é, mas naquela época era muito pesado, né? Uhum. E eu lembro que tinha uma criança, ele tinha uns 11, 12 anos. E a gente estava. E ele tinha uma imunidade que oscilava muito, então eles ficavam muito tempo acamada. E uma vez a gente estava jogando aquele jogo combate de tabuleiro, que Uhum. tem Sim. os combatentes e os inimigos. E a gente não jogava nas regras do jogo mesmo, mas os combatentes estavam diminuindo, tinham poucos combatentes no tabuleiro e muitos inimigos. E ele começou a contar daquele tabuleiro como era a A guerra com imunidade vírus. dele. Então, eu Sim. acho que foi aí que eu comecei a me apaixonar, inclusive, por lúdico dos jogos, não só com crianças, mas com Sim. adultos, e como a gente vai para, como que a gente usa isso. Então, por exemplo, e esse menino foi um menino que me tocou muito, assim, né? Nossa, A Jana. construção com Uhum. ele, o quanto ele tinha força para lutar por tudo, né? Por mais que minha vida estava ótima, tinha me formado, e ele estava com todos os problemas do mundo e chegava sorrindo, né? Assim, a coisa que você fala assim, nossa, meu Deus, eu aqui reclamando de alguma coisa. Então, assim, são situações, eu peguei essa faz muito tempo, mas eu tenho muitas Sim. situações, muitos pacientes, clínica também, né? Sim. Muitas situações, por exemplo, numa situações dolorosas, inclusive, por exemplo, numa clínica de saúde mental, em que tinha um paciente.
que cometeu suicídio, mas ele se degolou, né. Foi muito pesada a história, mas ele falava o tempo todo: "Eu preciso respirar, eu preciso respirar". E, por exemplo, foram histórias muito chocantes, assim, eu tenho Uhum. histórias das mais diversas, de mais alegres, mais Sim, engraçadas, mas são todas as mais então tristes. as mais tristes. Então, assim, existem muitos pacientes que eu guardo com muito carinho no meu coração, assim. Uhum. Histórias de Sim, pessoas que a gente só aprende, né, que parece que eu tenho alguns pacientes que eu vou lá e falo assim: "Nossa, mas isso aqui tem alguma coisa que não está batendo". Eu aprendo muito mais do que: "Será que está certo isso?", assim, né. uhum, Eu até ajudo a pensar e tal, mas não assim, será que só eu estou aprendendo? Será que não é que eu estou aprendendo alguma coisa, eu aprendo todos os dias, o tempo todo com essa pessoa. sim. Será que eu devo continuar como psicóloga dessa pessoa cobrando por isso e eu que estou aprendendo, sabe? Aquelas Uhum, até questões sim. desse tipo, assim. Então, Uns questionamentos que às vezes a gente faz, né. Sim. pois Que é, então legal, né, tem. Jana? Porque, assim, uma das N coisas, né, que eu admiro em você, é muito essa questão da criatividade, né, e essa parte de jogos, né, que a gente lê o seu livro, né, o tanto de estratégias, né, de metodologias, e aí saber que nessa interação com um paciente e ele teve essa capacidade, né, de comparar ali no jogo a parte da imunidade, né, o sistema dele, e você ter essa sensibilidade, né, de perceber e falar, olha, né, outras pessoas também podem se beneficiar disso, né, e ele super inteligente também, né, usando, Não, super, né, super. que interessante, e é bem nítido, assim, no seu trabalho, né, às vezes eu, a Larissa, a Thalita, a gente comentando alguma coisa, ai, não, vamos falar pra Jana que a Jana vai pensar em alguma coisa. É, Ela eu vai, né, encontrar alguma solução, né? Por considerar isso, né, de você, saber que é uma característica que você tem. isso é interessante, né, assim, eu nem sei, eu nem me considero tão criativa assim. Na Uhum, verdade, eu tenho minhas referências de criatividade, que eu passo longe, assim, até porque eu não tenho nenhuma habilidade. Por exemplo, tenho uma amiga, que também é conhecida, que é a Fabiana Gawí, que além uhum. de super criativa, ela é super habilidosa, então, com essas coisas né, então só Manuais. sai coisa maravilhosa. Eu não. Eu brinco que a minha grande habilidade fora a psicologia, né, fora o que eu faço, é fazer desenhos, rupestres, né, e hieroglifos lá com o bonequinho de palitinho, aquela história. Então essa é a minha grande capacidade, Sim, sim, né. sim. Mas eu Tô sou muito junto. visual, eu gosto Uhum, muito de visualizar. Então, uhum. eh, essa questão de visualizar para mim é muito importante. E talvez por isso eu tenha a necessidade de o jogo, o desenho, isso, por mais que eu não fique bonito em termos de beleza, porque eu não sei fazer, mas me ajuda a raciocinar, quando eu Sim, visualizo aquilo. sim, Talvez sim. seja esse elemento, né. Ah, então vou aproveitar e contar uma historinha de bastidores aqui, que vai deixar bem claro isso que ela fala dela ter que visualizar, né? Então, e depois comecei contando a historinha, conhecia a Janaína, né? A Jana, Barleta, Janaína. E aí, um belo dia, falei pra ela, Jana, vamos fazer alguma coisa juntas? E a Jana, tudo é, bora, 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 bora. E aí, tivemos a ideia, né, é um baralho, é um jogo, o que que vamos fazer? E aí, a gente se reuniu ali, né, Jana, por algum tempo. E eu via que ela tava assim, ok, ok, mas não tava muito assim, né? Aí um dia ela, Mari, pronto, desenhei aqui. Aí ela veio com os quadrinhos, Fiz os coloquei quadrinhos, tudo, as coloquei os ideias, os bonequinhos, as setinhas. bonequinhos. Pronto, ai, acho que agora Não você tá entendi para onde entendendo? vem, para onde vai. Faz sentido, Mari? Você tá entendendo, Mari? Faz sentido pra você? Eu faz, Diana, tá fazendo sentido. Mas é isso, né? Tava, mas ela tinha que visualizar, né, Diana? Tava assim, mas Visualizar. ainda tinha que visualizar o que tava Eu acontecendo, né? precisava visualizar, Uhum, eu preciso visualizar, essa visualização para mim facilita muito. Isso é engraçado, porque isso impacta, por exemplo, no trabalho, né. As pessoas falam assim, uhum, eu peço: traz uma conceitualização, uma formulação de caso", as pessoas trazem textos muitas vezes, uhum, né. uhum. "Fulano, é isso, Sim, aquela", sim. né.
E eu falo, gente, não, não, eu vejo, Vamos entendo o texto, mas desenhar. eu falo assim, eu preciso desenhar o texto, eu preciso Uhum. colocar em setinha, bonequinho e tal. E aí eu visualizo. Aí eu falo, agora eu entendi. Sim, Então, sim. essa construção de visualizar me ajuda assim muito, muito. Sim, que Não sei se legal, isso Jana. é bom ou ruim, né? Ah, eu acho muito bom, porque aí ficou claro pra mim também, né? E acho que facilita Sim, para as outras pessoas. E quando eu tava na graduação, eu lembro que às vezes algumas pessoas pegavam meus resumos, né, para estudar para as provas, e eles falavam justamente isso, que eu tinha essa capacidade de fazer uns mapas mentais, assim, né? sim. Então, às vezes pegavam umas disciplinas bem difíceis e eu construía ali uns psicologia experimental, umas coisas assim, e eu fazia uns esqueminhas e o pessoal entendia, né? Então eu compreendo ali o que você quer dizer. Diana, vamos lá. Você falou, né, que ficou ali um tempo na área de saúde, comunidade, né? Hoje tá mais para clínica. E falou que, né, de várias situações, né, que você vivenciou, tristes, alegres e tal. Mas teve alguma vez que você pensou, saiu, né, e disse assim: eu acho que eu que preciso de terapia depois disso aqui que eu tô vivenciando. Acho que eu que tô precisando cuidar da minha cabeça depois disso, assim. Eu acho que tem alguns momentos. Por exemplo, essa Uhum. que eu falei de forma muito breve, muita passão, mas é Sim, impactante, né? sim, com Dali você não certeza. sai Uhum. imune, né? Você não sai Não, achando não. que tá tudo bem, você sai Uhum. no chão e precisa entender e assim como a gente como a Uhum. gente cuida, a gente precisa ser cuidado. Cuidado. Então é Uhum. importante a gente ter esse espaço de cuidado. Então, sim, existiram momentos difíceis. Um momento, um dos lugares que eu supervisionei estágio, inclusive, né, e que foram momentos difíceis dentro da área da saúde, por exemplo, foi no IML. Meus alunos iam para o IML, eles eram. Nossa. Uhum. Então, às vezes a gente saía assim, destruído do IML, né? Porque o IML não é um lugar nem de relações fáceis, nem de trabalho, né? É muito pesado. Vocês tinham Então, que ficar dando suporte ali pra família que chegava? para a Como família que que era, vai assim? reconhecer e para crianças e pessoas violentadas que vão para o IML, né? Fazer corpo de delito. Sim, corpo de Então, delito, entendi. né? Uhum. Então a Sim. gente são é a área da saúde, mas são trabalhos talvez mais intensos, né? Ou Nossa. mesmo quando a gente pensa na clínica, as pessoas chegam extremamente vulneráveis. Às vezes nem Uhum. é uma situação, a gente vê de fora, talvez tão intensa, tão, ó, é mais cotidiano, mas a pessoa está tão fragilizada que você sai assim, será que eu consigo ajudar de fato essa pessoa e ficar bem? Eu preciso. Ou então quando você ouve alguma coisa, né? Isso já aconteceu algumas vezes Uhum. histórias das pessoas com dificuldades específicas, inclusive, né, com dificuldades de saúde mental, com dificuldades no seu autocuidado, no cuidado nas relações familiares, e quando você olha para sua seu ambiente familiar social, tem coisas muito parecidas. Você fala assim, Uhum. nossa, eu estou aqui Sim. falando disso e aqui eu não dou conta, aqui eu, Sim. Uhum. né? Então, assim, Isso pega. são momentos Uhum. que você fala, eu preciso de alguém me ajudar a olhar isso com mais clareza, me ajudar no sentido de preciso respirar, né? Sim, sim. Então, Uhum. sim, vários Nossa, momentos. Jana. Você está vendo que eu não estou trazendo nenhum específico, mas é porque existem vários momentos, Sim, eu acho que vários momentos. Não, mas dá contar um pra entender específico bem. É, mas dá pra entender bem. E com certeza, você foi falando, eu fui lembrando. Meu primeiro trabalho também foi na área da saúde hospitalar, né? Eu trabalhei em um hospital e pra você ter noção hoje que eu fiquei sabendo, o trabalho que eu fazia sozinha, hoje tem 6 psicólogas. Na minha época eu fazia sozinha, então assim, não é à toa que deu uma surtada, né? Então era hemodiálise, parte de oncologia, hospital geral, com todas as unidades, Uhum. né? Pediatria, cirurgia e UTI, né? Então, assim, era muito tenso. E eu lembro que teve uma vez que nós perdemos um paciente, né? Foi suicídio e foi tenso, assim. E na época eu fazia terapia e meu psicólogo perguntou pra mim: você já parou pra pensar que talvez esse não seja pra você? Perfeito, Né? porque Você já mexe. parou? É, Porque tava e, muito e- assim, e demais. isso é muito importante, que a gente possa reconhecer os nossos limites, né? Sim.
eu acho que eu lido muito bem com a área da saúde, assim, pensando nos meus limites. Mas existem outras áreas, por exemplo, que eu sei que eu não lido em nada. Eu lembro que ainda na época da faculdade, eu indo para a área da saúde, trabalhar em hospital geral já, fazer estágio no hospital geral, eu conversando com uma grande amiga minha e ela falou assim, e ela trabalhava com meninos de rua. E eu olhava para ela e falei assim, eu não sei como você dá conta. Ela falou assim, não, eu lido muito bem, eu não sei como você dá conta do hospital. Assim, então, reconhecer esse limite, o que é que eu dou conta, o que é que eu O que que é que eu consigo, o dou que eu conta? não Isso. consigo. Sim, sim. É, E é, hoje eu falo bem assim, tranquilamente, que eu né, deixei essa sim, área, né? Porque realmente eu não tava dando conta mesmo, né? E é aí depois pesado. fui dar conta de outras coisas, né? Que às vezes tem, igual Uhum. você, outras pessoas disseram que não dariam, né? Mas eu não tenho a menor vergonha de dizer, não dei Não, conta de do jeito nenhum, é hospital, nossos sabe? É limites. meu limite, meu E, na limite. verdade, isso não é uma vergonha. Aliás, é até muito interessante a gente saber, ó, aqui eu vou, aqui eu já não vou Eu não mais. vou mais. Saber Isso. isso nos faz fornecer uma prática cada vez mais ética e mais adequada, porque eu sei que aqui eu vou dar conta, vou estudar, enfim, aqui não vai ser bom. Não vai Eu ser nem, bom. não estou dando conta, não quero nem olhar. Então, assim, saber os nossos limites, inclusive, é meio ético, assim, eu entendo isso como um caminho ético, inclusive. Isso, com certeza, Jana, com certeza. Então, Por, por falar nesse a gente assunto, vai né? entrar na psicologia, né? Eu disse que não vai fora do Lattes, mas está dentro do Lattes o tempo Vai, todo. tendo laço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das coisas que me fizeram muito pensar nesse podcast, esse podcast já tá na minha cabeça já tem um tempo. Mas ela vem, né? Nunca vem de uma coisa só. Então ela vem de uma emoção, vem de raiva, vem dessa emoção, muitas vezes de pensar em algumas injustiças, né? No sentido de como nós somos criticados enquanto psicólogos, julgados, em que temos Uhum. que ser perfeito sempre, colocar uma máscara ali, né? O pessoal fala, ai, fulana não tem cara de psicóloga, né? Eu falo, mas como assim cara de psicóloga? Ah, porque é psicólogo de óculos, terninho, tal, né? Tem a cara de psicólogo. Então, de ver, assim, alguns amigos adoecidos, né? Em virtude de ter que atingir métricas, parâmetros né, e desempenhos e tudo mais. Mas também surge de... Tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa bonita, né? Então, assim... Mas vem de uma inquietação, vem de um incômodo, né? Então, vida de psicólogo para além, né? Do que a gente é além do Lattes, né? E aí, a gente falou, né, da Jana capoeirista, falamos da nadadora. Um dia que a gente se encontrar, nós vamos jogar futsal, porque eu também jogava futsal na minha escola, viu? Aí nós vamos jogar Ah, futsal. bora! E aí eu queria. Só que lembrando que hoje eu sou uma velhinha, né? Então, Não. Vai me dar vários dribles ainda, várias canetas. E aí, fico pensando, Jana, de onde você acha que vem essa? Você acha que nós, psicólogos, somos responsáveis por esse perfil? O perfil do psicólogo, você acha que é uma coisa que foi construída? De onde que tiraram essa ideia de cara de psicólogo, de um jeito que um psicólogo tem que ser? Mas você é psicóloga fazendo isso, mas você tem problema, mas você tem um transtorno tal, mas você tem um filho com TDAH, mas você é psicóloga. De onde você acha, Jana, que surgiu isso? Conta aí pra mim. para essa pergunta, Maria, eu acho que não tem um único local, um único elemento que é responsável por tudo isso. Eu acho que existem vários elementos que a gente pode pensar sobre, né? Um deles é o nosso momento atual, em que sim, nós temos cada vez mais que entregar uma intervenção de qualidade, um trabalho de qualidade, que isso é um cuidado importante para quem recebe nosso trabalho, inclusive, o paciente. Então, por isso eu preciso cada vez mais estudar mais, conhecer mais, ter métricas, entregar algo que seja cientificamente pautado para que a gente possa ter maior possibilidade de ter, sim, respostas, resultados de acordo com o que nós estamos prometendo, né? Sim. Com a nossa proposta de trabalho, prometendo, eu digo, nossa proposta de trabalho. Então, sim, essa já aumenta a nossa responsabilidade nesse sentido. Nossa responsabilidade, nossa busca, a questão da disciplina, né? Isso. Além disso, a gente está no mundo hoje que o conhecimento, você põe um clique na tela, ele vem 300 mil, né? E
é como se bastasse a leitura, mas que a gente já tem a habilidade, e não é necessariamente nessa linearidade, mas a gente tem muito acesso a conhecimento. Não só nós, psicólogos, os pacientes, as pessoas, de uma forma geral, de todas as formas. Uhum, E existe uma outra construção que a gente faz na nossa comunidade, em que o profissional de uma área, e aí eu vou para além da psicologia, tá? O profissional de uma área, minimamente, para que ele tenha credibilidade, ele precisa responder aquilo que ele faz, no sentido de, vamos lá, vamos mudar de profissional? sim. Dentista, o dentista tem que ter os dentes perfeitos. Sim. Todo mundo fala, se eu for no dentista e ele tiver os dentes feios ou os dentes tortos, eu não vou. Sim, verdade. Claro que o dentista pode ter dente torto. Ele Uhum, tem que estar limpo, tem que estar saudável, mas uhum, está torto, né? sim. Eu vou numa nutricionista, mas se ela for um pouquinho acima do peso, já não vou mais, porque ela não serve, você não sabe nem fazer para ela. Então, a gente Ótimo. parte, e existem corpos e corpos, né? Diferentes constituições de corpo, no sentido de Uhum, contornos. E tem sim, pessoas que são extremamente saudáveis, só que tem um formato de corpo diferente daquele longilíneo, que é o ideal, né? Lindo, maravilhoso, macérrimo. Sim, e daí, se ela é um pouquinho mais hoje, não significa que ela não é uma sim. excelente nutricionista. Nutricionista. E que não Mas seja eu parto, saudável, né? mas eu parto do princípio, se ela não tiver o corpo perfeito, ela não vou Uhum, nutricionista. Não é sim, isso? sim, sim, Eu procuro alguém de estética, da área da estética, uma médica ou uma esteticista. Se não tiver a pele perfeita, ela não é uma boa esteticista. sim, A gente está falando da mesma coisa do psicólogo. O psicólogo sim, trabalha com saúde perfeito. mental, com comportamento. Se ele não tiver um comportamento perfeito e se souber lidar com todos os problemas de saúde, e não tiver nenhum problema de saúde mental, então, o que é humanamente Sim, impossível, né? sim, sim, Então, sim, a gente parte de um local que, se eu falo A, eu preciso viver o A perfeitamente, sim, né? sim. É, Que então não necessariamente acho que a régua ainda, o sarrafo tá alto para todo mundo, então, para né? Não é alto só para para todo mundo. Eu nós, não né? acho que é só para psicologia, né? Sim, É sim. claro que, aí vamos para outro lado, é claro que eu, enquanto psicóloga, independente se eu tenho algum transtorno ou não, eu tenho maiores ferramentas, conhecimento, talvez acesso a como Uhum, lidar com isso. Não é que eu não posso ter, sei lá, uma crise, mas eu tenho maiores condições de lidar com isso, e isso precisa ser sim. levado em consideração. Sim. Eu Entendi. preciso estar saudável, Uhum. independente se eu tenho ou não algum transtorno, mas eu preciso estar saudável para lidar com o outro. É a mesma coisa do nutricionista, é a mesma coisa do dentista, é a mesma coisa do. Faz sentido isso, Mari? Faz, Então Jana, a gente muito. parte desta busca enquanto Sim, sociedade. Não acho, por isso que eu acho que não é sim. com a psicologia, eu acho que é. Quantas vezes Sim. você já ouviu falar isso? Ah, não vou naquela do Não, seu com ela é certeza. mais. Eu já disse. Então, Eu já a gente fui está essa falando, que tá disse. vendo? A gente está fazendo isso com os outros profissionais também, Sim, né? sim, mas é É, exatamente bem, profissional de educação bem física tem que ter o corpo pensado. perfeito, tem que ser o atleta, se não for, não serve. Sim. Jana, e como que a gente pode responder, então, para esse tipo de coisa? Quando alguém, às vezes, diz alguma coisa nesse sentido, ai, mas você. Mas seu filho, né, tem TDAH, mas nossa, você foi chamada na escola, seu filho, mas olha, é filho de psicóloga, hein? Pois é, Como que filho a de gente pode psicóloga, né? responder Sim, a é filho de isso? psicóloga. E o seu é filho de quê? De advogado? Hum, hum, Pois é, então, todo mundo tem filho, todas as crianças têm problemas, todas as crianças são crianças, né? Sim, É, agora, o problema, talvez a gente possa dizer, o ponto não é se meu filho tem TDAH ou se eu for chamar na escola, é o que, que eu vou fazer com isso, e como eu vou ensiná-lo a cuidar disso. Esse é o sim, nosso, sim, talvez essa seja a nossa maior ferramenta. sim, sim, Não que o sim, nosso, a gente não, como que a gente vai, eu sou mãe, meu filho, gente, qual controle eu tenho disso? é verdade. Possibilidade de talvez mais ferramentas para cuidar disso, para lidar com Uhum. isso junto com meu filho. Aí sim, 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 com certeza, Jana, faz todo sentido. Tá, agora eu queria mudar um pouquinho essa prosa, só um pouquinho. por favor. Se a gente fosse pegar o seu celular agora e fosse olhar ali sua playlist, o Uhul! que tem aí na sua playlist? Vamos falar agora de Vamos música? lá. Música. Eu adoro música. Eu Hum, amo música. Mas eu sou péssima.
Eu sou a pessoa mais desafinada deste mundo. Não rola Do um meu videokê, então, um Não, do meu karaokê. filho, quando eu estava fazendo ele quando ele era bem pequenininho, de uns 2 anos, ele falou assim: "Mamãe, tá ótimo, mas você pode parar de cantar?" Ai, Tipo, que horror. nesse nível de qualidade de Ai, cantoria. meu Deus. O filho Não teve que sei o nome aprender a falar logo pra falar pra mãe ficar tipo quieta, né? "Mãe, por favor", até agora eu dei conta, porque eu não conseguia me expressar, né, agora que eu consigo, "Pode ficar quieta?" Ai, senhor. Deste nível. Mas eu adoro música. Então, veja, eu não Sim, tenho nenhuma nenhuma habilidade, mas eu sim, gosto. mas E eu gosta. não tô nem aí, eu vou cantar de qualquer Qualquer jeito. não vou cantar no Aprecia o karaokê pra show, todo né? mundo, mas eu ligo o carro e fico cantando. Meus Cantando. filhos e meu marido ficam assim, mas aí problema deles, entendeu? Aí eu não Deles, tenho nada a ver com exatamente. isso. E o que que você Então, assim, gosta? pra gente começar a entender isso, eu gosto de música. Mas eu não vou saber muitos nomes e tal. E eu ouço, se você botar qualquer estilo, eu vou ouvir, vou me divertir em qualquer lugar, não vou reclamar. Mas se você botar o que que eu gosto de rock, eu gosto de rock and roll. Eu gosto, por exemplo, se você me perguntar o que que eu acharia na minha playlist, algo do tipo AC/DC, eh, Tava pensando em são claro AC/DC. que são grupos um pouco mais velhos, né. Uhum, Eh, Led Zeppelin, eu gosto de Guns N' Roses, brasileiro, se a gente fosse pensar, eu era fãzaça na minha juventude de Anastácia, uhum, adoro Cássia Eller, Pink, assim, eu gosto. Eu gosto de Flogging Molly, né, então eu uhum. gosto um pouco do rock. Hoje tem uma banda que eu amo e com certeza você vai achar como um top, assim, uma dos primeiros na minha playlist, que é uma música atual, que é uma banda atual, que é de rock and roll, chama The Warning, é uma banda Uhum. mexicana. Então, Ouvi muito. eu amo, amo, acompanho já tem um tempo, essas meninas amam. Então, assim, eu gosto de rock and roll. Que É, legal, Jana. Eu essa quero que depois o pessoal deixe aí nos comentários, assim, se vocês ficaram surpresos com a Jana roqueira, tá? Depois vocês vão falar pra amo, mim. amo, amo. Esse ADC aí que ela começou, se vocês ficaram surpresos com esse DC aí. Não, hoje não tem mais, CD, né, assim, não se usa mais CD, Uhum. mas na minha casa ainda tem muito CD. Se você sentar e ver os CDs, você sabe exatamente quais são os meus, quais são os do meu marido. Meu marido é tudo sertanejo. As Ah, minhas olha são todas só, Jana, olha só, então ele gosta de sertanejo. ele é ele gosta dessa pegada mais sertaneja, assim. Se Que você legal. gostar, eu vou ouvir, mas não vai ser a minha escolha. Entendi. Se você não é aquela que fala, ai, não vou em tal lugar que toca tal música. Você Não, eu vai, vou. Se vai, todo mundo vai. mas. Aquela história que eu Uhum. falei que eu sou flexível e adaptável, eu vou porque eu vou me Isso, divertir, eu vou tentar tirar o melhor isso. do momento. Mas Sim. se você assim, escolha, vamos para lá, não vai ser a minha Mm-mm. escolha. Entendi. Assim, não, vamos Legal. para lá. Não. Agora, tem um barzinho aqui que tem uma música super top, ou música super top que eu vou falar, é rock and roll, ou vamos lá, até pop rock e tal, assim, mas é mais Uhum. essa pegada de rock and roll. Legal, Jana. Você sabe que o meu filho, o Rafa, ele. Música rock é música de viagem pra ele. Ah, E toda é? vez que a gente vai viajar, a gente escuta. E aí a primeira música da playlist é do AC/DC. Aí ele Olha fica aí. assim, pam, pararam, pararam. Nossa, Tipo, adoro, fica assim. adoro, adoro. Ele fala que é música de viagem. E esse é o tipo, às vezes eu estou muito cansada, estou trabalhando, por exemplo, fazendo, escrevendo, então eu paro tudo para ouvir música, botar aqui e ficar Uhum. ouvindo. E eu fico horas. Não sei cantar, não sei se alguém entrar e falar, nossa, o que que é isso que está acontecendo? Mas fico horas, me perco nas músicas, assim. Então é uma coisa que eu gosto muito. Né? Que Não, você legal. falou de roqueira, uma outra coisa de diferente que as pessoas se surpreendem. Hoje eu acho que até não mais quem já me conhece, né? Uhum. Até por causa dessa coisa de rede social, você acaba vendo, Uhum. né? Mas eu amo, sou alucinada por tatuagem, né? Então Uhum. eu amo, desde 15 anos eu Quantas você faço, tem, Jana? tenho Já no corpo inteiro, contou? não, eu conto por blocos, assim, no braço, uma, né? Nas costas, nas costelas, nas pernas, É. sabe, assim, mas eu sou alucinada por E as tatuagem, pessoas se adoro. surpreendem, E as assim, pessoas quando até hoje se vêm. surpreendem. Até por aquela coisa do estereótipo que você estava falando, né? O psicólogo esse Uhum. perfeitinho. A Jana, branquinha, olho azul, Olha cabelinho. azul, cabelinho É a loirinho. princesinha, né? Aí na hora que vê que eu Uhum. só quase sempre tô de preto, os braços todos Uhum. desenhados, igual joga, eu falo assim, ué, sabe assim, é muito engraçado, né?
Acho que você contou de um evento recente que você foi, né? E aí que vocês estavam em algum happy hour e alguém comentou, né? Ah, Alguém você. comentou, nossa, Pô, jamais, jamais imaginaria que a Jana Barreto dos ah, textos é esta Jana que está aqui. Então, distou um pouco, né? A imagem que é sim. feita muitas vezes, Uhum. acadêmica, e que eu acho uma imagem que está até compatível com o que eu faço, mas fora do Lattes, né? Aquela história Sim, assim. fora do Lattes, dentro e fora do Lattes. E aí, quando a gente se encontrou, né, pessoalmente lá em Natal, eu lembro que aí você tava com uma blusa, que aparecia mais as tatuagens, assim, e eu também Aham. tava, que eu tenho uma aqui, né? Aí a gente tava brincando que eu era baby ainda, né? Que eu só tinha uma aqui no braço e você já tinha no braço todo. Eu falei, não, que eu sou baby ainda. Até eu chegar na Janaína Barleta vai ter. Eu tenho vontade de fechar o braço. Eu tenho vontade. É, eu tenho também alguns planos. É, tenho umas Essa vontades é meio outra coisa. assim. E agora a gente mostra mais, mas até alguns anos atrás, né? Alguns Uhum, anos a gente não mostrava sobre isso, a gente não falava uhum. sobre isso. As primeiras tatuagens, todas minhas, eram sempre feitas em lugares Que dava pra que não eram esconder. vistos Uhum, uhum. na academia, no trabalho, né? Porque isso era muito mal visto. Hoje não. Não, Hoje até eu é. estava almoçando e estava dando, estou em Brasília, né? Estava dando um jornal local, né? E estava falando, Hum, 30% dos brasilienses são tatuados. Eu falava, gente, isso é reportagem, né? Tipo, para que essa... Mas assim, eu achei até tipo, uhum, aumentou o número de uhum. pessoas tatuadas no Brasil. Sim. Assim, aí me falaram, não, é porque hoje é o dia da tatuagem. Eu nem sabia. Mas E acho tinha o dia isso. da Vamos comemorar, vamos fazer uma tatuagem hoje, o dia da Eu tatuagem. acho ótimo. Quando eu estou muito estressada, uma coisa que me acalma é ir Fazer rabiscar o corpo. tatuagem. Eu fico, tá na hora de Olha, rabiscar, porque me acalma. um gibi, né, Jana? Que legal. Eu fico muito feliz de saber um pouquinho mais sobre você, de ver o tanto que é bacana, assim, que você se diverte com isso, né? Ah, então eu gosto, né? E aí a tatuagem. E por falar nisso, tem algum mico que você já pagou como psicóloga? Alguma coisa? Um não, tem vários, né? Vários micos, né? Mico é o que não Hum, falta para nossa pessoa. E não só na clínica, mas eu acho que em várias situações. Quer ver? uhum, Eu tenho os micos mais engraçados, uns micos mais engraçados. Vou pegar um mico mais da academia, assim. Tá? uhum, É, Nesse momento, teve um momento da minha vida que eu estava indo um pouco mais para a clínica, fortalecendo mais meus estudos em clínica e um pouco menos na área da saúde. E aí estava começando uma associação nova sobre psicologia da saúde, né? Não estava começando e tal. E eu falei, e eu fazia ainda parte, porque eu tenho esse outro costume, eu participo dos grupos de pesquisa e quando eu vou embora, eu não quero ir embora, então eu tenho meio eu vou deixando minha cadeira cativa, eu não vou saindo dos grupos, vou me mantendo de alguma forma, né? E aí eu falei, eu vou participar, claro, né, e tal. E teve um pagamento, uma inscrição para começar o negócio, eu fiz. E aí passaram-se alguns meses, eu, né, me mudando de lugar e tal, e aí de repente veio um e-mail, olha, aqui está a lista dos pesquisadores associados, e aqui os que já pagaram. Aí estava lá, Janaína Barleta, pago. E eu, não paguei esse negócio e está como pago. Como é que eu vou avisar que eu não paguei? E aí isso ficou me incomodando. Eu falava, gente, aí os pensamentos, né? Nessa hora os pensamentos vão longe. Vamos chamar de caloteira, vamos falar, nossa, aquela Janaína que fala que paga e não paga, aquela Janaína que enrola no pagamento e faz. Sabe quando você começa? Nossa, aí vou começar a ficar conhecida por não pagar, por ser caloteira. Meu Deus, meu Deus. Aí eu escrevi, olha, não pode tirar meu nome, não sei o quê. Só que eu escrevi, eu acho que eu estava tão incomodada com isso, que eu escrevi de uma forma, não assim, olha, acho que eu não paguei, você pode ver, nada disso. Eu falei assim, ó, que as coisas totalmente sem zero habilidade, né? Olha, tira meu nome, não, eu não tô, tira meu nome, então, com esse pensamento, né? Insistir nisso e tiraram uhum. meu nome. Aí eu falei, pronto, agora tá resolvido. Na verdade, as pessoas devem ter pensado, nossa, que estranha, né? Quer que tira o nome, quer que tira. Passou alguns meses, eu achei o pagamento. E para falar que eu tinha pago,
Eu falava, gente, agora, que vergonha de olhar para esse povo. Primeiro, a louca que ficou tirando meu A nome, tirando meu nome, tirando meu nome. caloteira. A caloteira. Não, a caloteira na minha cabeça e falava, tira meu É, nome, tira meu nome. tira meu nome. Assim, de um comportamento bem, sabe, Uhum. repetitivo. Tira, tira. Sim, Agora que ela fala assim, não, gente, volta de volta. achei. Coloca. Porque ninguém Bom, sabia o que estava acontecendo nos não, bastidores, né? não. Só ficou E o aí, tira meu nome e depois coloca meu nome. Meio como que você resolveu? e aí, até hoje, quando eu vou encontrar com esse povo, eu fico meio sem. Ai, Que Jana. mico loucão, né? Mas você não teve coragem de falar? Não. Não. Hoje Faz tempo isso? faz um tempo já faz alguns Faz. anos. Uhum. É o que até hoje eu falo, gente, que louca. Nossa, Jana, que coisa. Existem vários, mas esse, por exemplo, esse é um mico que eu acho que até hoje, né, Fica meio é assim, né? Nossa, meio que assim. coisa. Existem outros micos, né? Mas eu Eu acho que até tive. talvez se fosse hoje, você falaria, não falaria? Se fosse hoje, você não. Mais assim, habilidosa, mais assim, você não falaria? Gente, ó. Ô, Lari, ó, outro mico, Lari, não Mari, tá vendo? Outro mico. Eu troco o nome de todo mundo. Eu Troca o troco o nome, nome. eu troco, muito fácil trocar o nome. Na hora que eu troco, eu sei que eu troquei, mas é fácil eu trocar o nome. Ah, mas Esse, isso aí, esse é o Mari mico, Lari tá é o mico perto. mais cotidiano, digamos assim, o miquinho, sabe? Ah, sei, Mas, sei. mas dessa situação, eu acho que eu nem era, eu nem não era habilidosa já de escrever. Hum, hum, Eu tenho uma escrita já há muitos anos habilidosa, uma fala relativamente habilidosa, hum. mas eu acho que eu estava num momento tão intenso que impactou na. E aí, como foi tudo muito atropelado, digamos assim, não tira, não, né, sabe? Que a melhor coisa foi deixar quieto. E era um grupo que eu estava acabando, que era da saúde, como eu já estava mais forte na clínica, eu estava acabando de estudos, né? Eu acabei me afastando um pouco. Então, hoje eu ainda estou de alguma forma, mas eu acabei me afastando, então é melhor deixar quieto, sabe? Melhor deixar quieto do que Então ficou por isso mesmo, assim. Tirou por seu isso mesmo. nome e acabou. E você tinha pago e ficou Não, assim. e não é só o ter pago e não estar, é insistência, Não tipo, tira, foi. tira, 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 tira. tira. Esquece a mulher surte, né? Vamos Tá tirar. bom, né, gente? O que será que aconteceu? Ai, meu Deus. Então, assim, nunca falei disso, Mari, Entendi. sobre isso. Olha só, É, entendi. mas existem Talvez se vários alguém. outros, mas esse Outros é, assim, mix. um que eu acho a gente muito Você ficou enlouquecedora. vermelha, Jana. Ah, mas é porque é um absurdo, né, vai? Você ficou Mas vermelha hoje eu contando. consigo rir disso, né? Mas Uhum. é um baita amigo, vai. É sim. Ô, Jana, você falou ali do hobby, né, que você tinha antigamente, da capoeira e tal, né? Mas e hoje? Tem algum hobby, mania que, né, tenho mania de fazer tatuagem, tá? Falou. Mas Não tem sei se é alguma mania, outra, né, um hobby, é meu uma coisa hobby, que eu faço gosto. tatuagem. Tem uma atividade, uma atividade, isso não é uma atividade, tem algo que eu gosto, que quando eu estou muito estressada, cansada, de saco cheio, é, é, que me afasta do precisar pensar, que me Uhum. leva para outra dimensão, é ver dorama. Eu sou a louca dos doramas. Ai, que delícia, que Então porque é legal. uma cultura, os doramas, né? E eu sei, assim, você me pergunta que tipo de dorama eu gosto. Eu adoro K-drama, o C-drama depende, o Ai, japonês tem é tipo ainda fantástico. de dorama? Não O sabia. japonês ele é extremamente denso e uma pegada muito mais, sem ação, mas uma pegada de afeto e conexão e profundidade é, cognitiva muito maior, assim, de entendimento, sabe? De profundidade mesmo. Uhum. Então, assim, até isso, né? Qual tipo de drama você vê? De doramas, eu adoro. Se deixar, eu posso. E tem os mais engraçados, né? Então eu ligo, fico horas, se me deixar dias, porque você é uma realidade que não tem nada a ver com a sua. Tem as coisas mais absurdas numa relação Sim. pra gente, que você vê nos Aham. olhos e fala assim, como assim, né? Mas Sim. isso é legal, eu morro de rir. Então, Aham. morro de. Então, assim, e eu gosto muito de histórias. é,
meio fantasiosas ou, assim, que realmente me tira da realidade, sabe, do meu cotidiano, do meu então eu Sim, não preciso nem pensar, tô falando: "Não quero nem pensar", então você liga porque sim, e sim. aí, como Que qualquer série, você vai legal. embora, né, Que vendo. legal, Jana. Eu tô bem baby nessa parte de doramas. Comecei a assistir um que chama. Ai, como que é? Das tangerinas lá? Ah, esse eu não vi É, ainda. mas comecei por esse. Mas tô bem Ah, babyzinho, mas tô adorando. Da hora do eles almoço são ali, vou em assisto um geral eles são pouquinho. leves, né, Ah, ah, os japoneses não, mas em geral os dramas são leves, ah, ah. eh, de uma realidade de um tipo de relação completamente diferente, relação interpessoal, Nossa, né, sim, sim, completamente diferente, com umas histórias às vezes muito engraçadas, sim. né, eu adoro ver. Então, Que hoje eu acho que legal. Que esse é um legal, Diana. Bacana. Então tem a capoeira, tem os doramas, tem o rock and roll, tem as tatus. E tem um livro, Jana, que você indica pra gente que marcou sua vida, assim, que não seja dentro da psico. Deve tá. ter vários, né? Mas Tem, um tem, mas assim. eu não sei nem se eu indico, não é um livro de indicação, assim, Hum, hum, mas tem um livro, na verdade era uma série de livros, assim, uma sequência, que me marcou muito, eh, hum, que eu acho que foi, a partir daí que eu comecei a gostar cada vez mais de leitura, hum, hum, e que foi muito importante na minha adolescência, no início da minha adolescência, final da infância, início da adolescência, assim, meu irmão era um pouquinho mais velho. E que naquela época a gente não tinha a internet não existia, não era dessa forma, hum, nem hum. existia, eu lembro dos computadores lá na faculdade ainda já, né, então Sim, nessa época não e tinha muita banca de revista, né, tinha aquelas sim, bancas, né, tipo, hoje é mais sim. difícil você achar banca de revista, ainda tem, mas é mais difícil. Então, tinha uma banca específica que minha mãe encomendava esse livro, ele vinha uma vez por Olha. mês, se eu não me engano. Ele era um livrão gigante, assim, Mari, ele é grande, grande, tipo, folhas grandonas, assim, capa dura. Na verdade, ele era um cartoon, ele era uma revista em quadrinhos. Mas ele contava, era uma sequência de histórias, não era Hum, hum, cada livro. Então era, né? A gente tinha que esperar, não lembro mais se era um mês, 20 dias, sei lá, para vir o livro seguinte, né? Chamava O Príncipe Valente. Era a Príncipe história do Valente. Príncipe Valente. É uma história medieval. E eu também comecei a pegar muito gosto por as histórias medievais, né. Hum. Então, talvez até por isso das histórias fantásticas, eu gosto muito dessa ideia das histórias medievais. Medievais. Sim, Então, que eu legal. lembro que a gente ficava esperando, contando os minutos para saber, para abrir o livrão e ficar lendo e contando e discutindo sobre o que acontecia com o Príncipe Valente no pântano, nas guerras, então era, assim, fantástico. Então, eu acho que esse é um livro que foi muito importante para mim, assim. Sim, Jana, e você fala, dá pra perceber, assim, no seu rosto, assim, a expressão de alegria, assim, de Não, lembrar era disso. fantástico isso, Que legal. foram nossa, eu acho que mais de ano que minha mãe comprava, assim, porque a gente tinha uma coleção gigante do Príncipe Valente. Era muito legal, muito legal, Não, muito e legal. imagina isso, né, de, tipo, ter que esperar. Hoje em dia não tem mais isso, né, de ter que Não, esperar chegar, né, já tá não, ali não tudo tem, não disponível, tem. acabou, né. E eu acho que é isso, né, não indica nem sei se existe mais esse quadrinho, acho que não, era, entendeu, Ah, vamos alguém, pesquisar pra ver se tem. né, eu nunca fui atrás também, Ah, não, ah. mas era muito legal, muito legal. Sim, sim. Ô, Jana, tem algum curso que você fez fora da psico, assim? Curso? Porque eu lembro que uma vez a gente tava conversando e você me indicou umas coisas, eu falei assim, gente, essa mulher, que hora que ela faz isso? Você tava fazendo algum curso, assim, que não tinha nada a ver, agora eu nem vou lembrar o que que era. Era alguma coisa de gamificação? Ah, eu gosto, eu já fiz É, alguns cursos de era alguma games, coisa assim, que eu falei, gente, mas que hora que eu ela acho não que o curso dorme, eu que acho. durmo, durmo, adoro dormir, por sinal. Por exemplo, sábado as pessoas ligam, né, mandam mensagem 8 horas da manhã, não consigo, não estou em pé, só se eu tenho aula para dar, mas Uhum, sábado, domingo, meu horário mais durmo. cedo de madrugada, 10h30, assim, eu tô Ai, que acordando e olhe delícia. lá, meio-dia eu tô acordando, na minha casa já Sim, sabe disso, é muito engraçado. sim. Então eu durmo, eu gosto de dormir. Um curso que para mim foi muito legal e que, se você me perguntar, eu recomendo para todo mundo, é de Visual Thinking.
Eu acho que era esse que você estava Gosto fazendo. de visual Uhum, thinking, que é você aprender, por exemplo, fazer um resumo com desenhos e uma palavra, desenhos e palavras. Então, para uhum, você exatamente essa pegada que eu gosto, né. uhum, Eu tenho baralho que são desenhos, que não é um baralho tipo baralho que nem algumas coisas que eu fiz, algumas coisas que é do próprio curso, é um baralho uhum, e eu só fui acrescentando coisas minhas, né. Por exemplo, a cadeira, como é que eu desenho a cadeira, lá, então, às vezes eu vou montando as coisas com os desenhos e escrevo embaixo então, assim, o curso de Visual Thinking para mim cores, que aí você aprende a usar cores, como que cor e eu faço muito isso, eu ponho muita cor, né, eu gosto muito de colorir os próprios pontuais, os próprios, formulação de casa, eu começo com as cores e tal. Então, uhum. assim, eu gosto muito. Então o Visual Thinking foi um curso muito legal para mim. Muito Que legal para mim. bacana, E daí Jana, vieram que outros legal. nesse sentido, né, mas esse para Sim. mim foi um curso que não tem nada a priori não tem nada a ver com psicologia, né, mas que eu uso, Não, mas sabe. você acaba incluindo, né, Sim, na sim, psicologia, no sim, seu trabalho como escritora, sim, supervisora, mentora, sim. né, de supervisores também. É mentora que vocês falam? Eu meta supervisora, né, Hã? a Metas, supervisora meta? supervisora da supervisora, meta supervisora. Meta supervisora aqui, chique, né? Mentoria de Meta carreira, né, supervisora, mas meta mentoria de... supervisora de supervisores. Ah, legal. Ô, Jana, tem muita coisa, né, no seu currículo Lattes, tem muita coisa no teu currículo de vida aí que se apresentou e não apresentou nem metade da metade da Não, metade, não. né? Acho que 1% aí. Mas tem ainda é, coisas assim que você poderia falar pra nós que você ainda quer incluir nesse seu projeto seu currículo de vida? Que você quer realizar, que você pode contar pra nós, que você gostaria de contar pra nós? Olha, vou fazer tal coisa, pular de bug jump. Alguma Nossa, eu coisa que tenho você quer fazer aí nos próximos. Que você quer eh incluir. tem muitas coisas que eu gostaria de incluir no meu currículo de vida, né. Uhum, Eu gosto muito, eu falei para você, de diferentes culturas, de entender as diferentes culturas. Então, por exemplo, eu já morei em uma cidade micro, no interior do norte do país, uhum, quer dizer que eu brinco que a gente acha que quando a gente fala Brasil, a gente está falando de um Brasil que a gente que mora em cidades grandes acha que, muda as pequenas coisas, né, algumas mas não, é uma outra forma de vida, de relações de cotidiano. uhum, Hoje eu moro em São Paulo, capital, né, então assim, uhum, aí uma das coisas que eu gostaria de fazer, de incluir, seria morar em vários outros lugares. uhum, Eu gostaria de passar pelo menos uns 4 anos em Roma. Quem já foi a uhum, Roma sabe a loucura que é aquele local. É assim, então eu gostaria de morar em vários lugares do mundo, assim, sabe, de uhum. não só conhecer, mas de morar, de vivenciar a cultura, de passar muito tempo, muito, mas alguns anos, assim. Então eu gostaria quando você fala assim: "Você teria vontade de largar tudo para poder morar em lugares diferentes e", sabe, Uhum. assim, vários lugares diferentes. Gostaria muito de Sim, morar na Espanha, alguns anos, sei lá. Gostaria muito de morar, em alguns lugares que a gente não tem nem ideia, né, de como funciona, assim. Eu gosto disso. Então, esse sim, seria, eu acho que não irei cumprir, mas pelo menos conhecer, né, quem sabe, sim, alguns sim. desses lugares. Alguns eu conheço, alguns não. Mas eu gostaria e outra coisa que eu gostaria muito de colocar, assim, que ainda não consegui, é aprender línguas. Eu queria falar tudo que era tipo de língua. Eu queria chegar no lugar e saber falar as línguas, assim, não só falar em inglês, mas falar qualquer língua, que sabe, uma das coisas se você exemplo, quem são as pessoas, assim, qual a habilidade que você mais admira no mundo? Aquelas pessoas que são poliglotas, que falam tudo que é língua. Eu falo: "Gente, isso é sensacional". Então Sim, isso, assim, é algo sim. que eu acho, assim, super admirável, mas Uhum, eu não sei, mal falo português, né. sim. E eu brinco que eu sou tudo glota, que eu falo tudo junto e misturado, então português, sai um espanhol no meio, põe um inglês, tô lá, né, saio do país, eu misturo tudo, sai no meio do inglês, sai o italiano, sai tudo junto, então é todo glota, tudo junto e misturado, mas eu queria ser poliglota, Ah, entendeu. sai poliglota. Eu tô lendo um livro de uma escritora que ela morou na Itália e ela morou nos Estados Unidos e ela morou
também em Londres. Então, eu acho que ela teve essa experiência dos dois, né? E o inglês, né? Do britânico ali o americano. E aí também o italiano, né? Fantástico, fantástico. Eu conheci uma cidade que é a cidade da onde vem minha família, que é a cidade de Barletta, na Itália, né? Uhum, É, adoraria morar lá, é uma cidade fantástica, pequena, menor, né? Mas se você perguntar em qual cidade na Itália, iria para Roma, que é a loucura uhum. do mundo, assim, né? Se eu achava São Paulo grande e enlouquecedor, por mais que eu ame, eu falei, não, São Paulo é fichinha, é tranquilo. Nossa. Roma, você ouve todas as línguas ao mesmo tempo, as pessoas, assim, é muito legal, um mundo, assim, uma mistura de culturas fantástico, assim. É. É, eu amaria morar em Roma. Amaria Diana, às mesmo. vezes dá pra planejar, colocar no seu currículo de vida aí. Organizando É, bem. mas eu não falo italiano, só uma outra Uhum. palavra, né? Você iria lá pra estudar italiano. Tá vendo? Né? Tá vendo? Mas aí é aquela história, né, Mari, que a vida vai tomando rumos. Hoje Uhum. não são as minhas escolhas mais, né? Hoje tem outras prioridades, né? Papai é uma escolha prioridade e meus filhos é a escolha deles, né? Prioridade. Então hoje a gente se fixou numa cidade para que Uhum. eles possam escolher. Estudar. Uhum. Depois volta nossas escolhas mais uma vez, mas nesse é o Sim. momento, vamos dizer, de Temporariamente, né? stand-by, Sim, sim. Entendi. Jana, quanto tempo que você está formada? Quanto tempo de formação? Eu me formei no segundo semestre de 1999. 99. Eu falo que eu sou uma velhinha, gente, eu sou uma velhinha. Tem um tempinho aí, né? É, Jana, eu queria que você deixasse pra gente finalizar, bem clichêzão, assim, uma mensagem, uma frasezinha, alguma coisa que você pudesse deixar pra aquecer o coração, né? De alguma psicóloga ou psicólogo que às vezes que vai nos ouvir aqui, vai acompanhar o podcast, que deve ter dado risada das coisas que a gente conversou aqui, ou falaram, meu Deus, estão tudo doida, ou gostaram, ou, né, vão. é, que eles às vezes estão meio perdidos, inseguros, às vezes cansados, né? O que você poderia dizer, assim, para essas pessoas que estão nos ouvindo? pensando, né, nessa fala do nosso momento, né, eu acho que o que eu poderia falar para essas pessoas é respire e olha para o seu momento, né? Dê o tempo ao tempo. A gente tem, como você tinha falado, aquela loucura de que eu comecei a aprender hoje, amanhã eu tenho que estar sabendo. Não, é uma vida para a gente saber as coisas. Claro, eu posso dar um passinho, mas qual é o passinho que importa agora? Talvez respirar e se permitir respirar, Uhum, se permitir escolher qual é o passo que eu quero dar agora. Qual é o passo que eu quero, mas é para depois. Qual é o sim. passo que eu não quero? Não é porque os outros querem que eu quero. Então, assim, Uhum, é isso. Se permita respirar, se permita olhar para si, se permita escolher aquilo que for mais interessante para a sua caminhada, no seu ritmo. Eu acho que seria no seu essa ritmo. o que eu aprendi ao longo da minha vida. Olha só, gente, é ela que tá falando, hein? Não sou eu, é a dona Jana Barleta que Dona está Jana é falando. ótima. Jana, obrigada, viu, por ter aceitado esse convite Eu de que participar agradeço. do primeiro episódio. Você sabe, né, o tanto que eu te admiro, né, como profissional, como pessoa. É uma figuraça, gente. O dia que vocês tiverem a oportunidade de encontrar num congresso, vão lá, tira foto e abraça, que é. Pensa Gente, numa eu gosto de abraçar, humildade. eu abraço mesmo. É, Se você ela for me abraça, abraçar, eu ela abraço. aperta, ela é desse jeito, é uma querida. Obrigada, Obrigada, viu, Mari. Jana, Foi por ter muito bom. aceitado Nem aí. sei se era isso que vocês imaginavam, mas enfim. Claro, com certeza. Foi muito melhor do que a gente imaginava, viu? Então Brigadão tá. mesmo. Beijos. Beijo. Então, eu queria finalizar, agradecer vocês. Vou deixar uma mensagenzinha, ó. Tem história que não cabe no Lattes. E é justamente essa mensagem que a gente quer contar aqui. E obrigada por escutar essa primeira e terão muitas outras.